Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma reação aqui da conversa com o Miguel. Vamos continuar sem mais demora, já sabem. Deixem aí o vosso like, subscrevam, comentem, essas coisas todas para ajudar aqui o canal a chegar a mais gente. Vamos então arrancar. Então não sabes, não estudaste bem Então. para a tua tese. Não digas na tua tese que Bitcoin não tem inflação. Não, certo. Bitcoin, não é esse, ok. Bitcoin tem inflação. Certo, E estima-se que tem, seja mais certo. ou menos 2% ao ano. Fiz mal aqui o meu ponto, sim. Não, Percebes o que eu quero dizer? Mas vai convergir para zero, não é? Não, nunca vai convergir para zero. Vai Porque convergir tens para a zero. comissão. Certo, mas Miguel, a Tu comissão... Deixa-me dizer uma coisa, tu não estás a perceber. E aqui é bom que percebas esta coisa, que eu já percebi que tu não estás a perceber. Eu acho que com todo o respeito é que tu estás enganado. Então vamos tentar descobrir se eu estou enganado ou se quem é que estás tu enganado. Certo. Temos aqui um ponto de discórdia. Que é o Bitcoin representa Bitcoin, mas o objetivo do Bitcoin é representar poder de compra, correto? É ser o dinheiro, ou ser o seja, dinheiro. uma das funções, Tu não vais comer Bitcoin. Uma das funções do dinheiro é ser reserva de valor. Ou seja, Eu não concordo com isso. Mas, ok. Também podemos ter. As pessoas podem usá-lo para fazer reserva de valor, mas eu não concordo com então, isso. mas imagina, porque é que as pessoas não utilizam bananas então como dinheiro? Bananas Pronto, acabamos por fugir aqui um pouco da questão. Miguel estava-se a referir aqui à inflação, não sei exatamente aquilo que ele ia dizer. Vamos só ver se ele volta a tocar aqui no assunto de seguida. Porque, enfim, entretanto, partimos aqui para a questão da discussão da reserva de valor. também não é, ou seja, em termos de reserva de valor, assim, perde valor mais rápido. Vamos imaginar que eu tenho 1000 milhões. Quanto é que achas que eu tenho dinheiro? Não faço a mínima ideia, Miguel. 1 milhão? 500 mil euros? 500 mil dólares? Ou seja, percebes o que eu quero dizer? Achas que alguém reserva, guarda dinheiro? Mas porquê é que achas que se uma pessoa providenciou valor à sociedade, não é? Trabalhou, porquê é que essa pessoa, porquê é que alguém tem de lhe roubar os frutos do trabalho dessa pessoa? Não é roubar, não estás a perceber? Como é que não é roubar? Explica. Utilizei aqui uma terminologia também mais forte. Se calhar também não foi a mais correta para transpor aqui a minha ideia. Lá, então. Eu vou-te explicar. Nós temos que ir mais à base. E nós ainda não resolvemos o problema da inflação. Vamos resolver um de cada vez. Nós temos essa pergunta de porquê é que a moeda desvaloriza. Acho que é uma coisa que te perturba, não é? Perturba-me a mim e perturba-me a toda a gente, não é? E tu achas que é uma coisa má? Nós já vamos falar sobre isso. Primeiro vamos falar sobre Bitcoin tem inflação ou não. Então, tu neste momento sabes que tem inflação porque há moeda que está a ser gerada. Certo. Mas a moeda não gera só inflação por só aumentar a quantidade de moeda. Então. Ela também pode gerar inflação por perder poder de compra. Não, Miguel, estás enganado. Inflação diz respeito ao aumento da massa monetária. E é verdade, como estavas a dizer, nessa vertente não me exprimi bem, mas neste momento existem sensivelmente 19,4 milhões de bitcoins em circulação. Agora a Bitcoin ainda vai ser emitida até 2140. Deixa-me só dizer uma coisa. Há muita gente e muitos economistas que dizem que não é preciso haver aumento monetário para haver inflação. Atenção. Certo, então se deixares de produzir, se ficarmos todos em casa, tens escassez de produtos, os preços sobem. Exatamente, é bué básico. Certo? A Bitcoin é exatamente igual. Não é. Porquê? Não, isso eu pergunto a ti. Então é muito simples. A Bitcoin representa um determinado valor de bens e serviços que existe no planeta Terra. Certo. Se as pessoas não produzirem bens, o que é que vai acontecer à Bitcoin? Vai ter inflação em Bitcoin também. É importante as coisas. Quando se fala de. Vais ter inflação. Quando se fala. Acho que houve aqui uma confusão no que respeita à terminologia utilizada pelo Miguel. O argumento que ele creio que. Aliás, o argumento que eu creio que ele estava a expor era a questão de que a subida de preços, ou seja, ele está a denominar a questão da inflação como subida de preços. É que pode haver subida de preços sim por desvalorização do dinheiro, mas também pode haver subida de preços por questões relacionadas com a economia em si, não é? Ou seja, aquilo que a inflação que nós tivemos no Covid foi um misto das duas, ou seja, por um lado houve uma injeção monetária brutal por parte dos bancos centrais para apoiar o esforço fiscal dos governos, todas aquelas medidas para salvar as empresas e todos os indivíduos tiveram de ser pagas de alguma forma, não é? Não existem almoços grátis, como dizia o Milton Friedman, não se esqueçam disso.
E, havendo essa injeção monetária brutal, o dinheiro foi desvalorizado e por isso é que nós tivemos esta inflação galopante aqui nos últimos tempos. E claro que depois, a contribuir para essa subida de preços, também tivemos a questão das chamadas supply chains, ou seja, as cadeias logísticas, não é? Que produziam os bens, também em parte delas estiveram encerradas, ou seja, tivemos mais um aumento da massa monetária, uma desvalorização do dinheiro e depois tivemos uma diminuição da produção, claro que isso só podia resultar em preços superiores e acho que esta foi a confusão que estava a haver entre mim e o Miguel dizia respeito à questão da definição da palavra inflação em si, porque eu pensava que ele estava-se a referir à taxa de inflação da massa monetária, por isso é que eu estava a dizer que ela ia convergir para zero, porque neste momento, aliás, na altura, antes do halving, agora 2024, era essencialmente 1,7%, creio eu, agora é metade, 0,85%, e irá convergir, vai ser cortado em metade de 4 em 4 anos. Inflação. Mas é assim, essa é. Ok, já percebi onde é que está aqui a nossa discordância. E eu estou sempre em coisas reais. Nós quando falamos, a definição original de inflação era um aumento da massa monetária. Ok? Inicialmente, tu se fores a dicionários assim, pré-anos 70, tu se fores consultar dicionários, tu não vês lá nenhuma referência a aumento de preços. Foi a partir, sobretudo, da década de 70, quando saímos do padrão ouro, que começaste a ter essa consequência, não é? Porque a massa monetária começou a ser aumentada de uma forma muito, muito mais expressiva e, como tal, começaste a assistir ao aumento dos preços, que é consequência desse aumento da massa monetária. E como tal começou-se a apelidar o termo de inflação de aumento de preços, mas o termo original inflação advém da inflação da massa monetária, de imprimir dinheiro. Okay. Mas e nessa vertente, que isso só para concluir o ponto que tu fizeste, o teu argumento é, ok, então Bitcoin vai valorizar, não é? Eu já expliquei aqui, cá estamos a olhar com o modelo mental errado. Ainda não disse isso. Mas Bitcoin está a valorizar, para que é que eu vou trabalhar? Para que é que eu vou fazer as coisas? Imagina, se ninguém trabalhar, se ninguém fazer nada, os preços vão subir, seja em Bitcoin, seja em ouro, seja em euro, seja no que for. Estás a perceber? Exatamente. Ou seja, e o sistema monetário obriga-te a trabalhar. E eu vou-te explicar porquê. Mas antes de chegar aí, não é? Porque isto antes de chegar aí, eu quero continuar na Bitcoin, que é no processo. A mim não me interessa se há mais moeda ou menos moeda. Isso para mim é absolutamente irrelevante. O importante é ser um valor fixo, onde ninguém tem poder sobre. Não. A mim só me interessa se o meu dinheiro dá para comprar mais coisas ou menos coisas. Isso é que me interessa. Eu gosto da analogia também do. Miguel, neste caso, acho que fazer uma espécie de meia-culpa, porque se realmente interessa, se o dinheiro compra mais ou menos coisas, tu não consigo compreender o teu fascínio pelo dólar e pela essa hegemonia que os Estados Unidos têm, não é? Porque os teus dólares estão a comprar efetivamente cada vez menos coisas à medida que o tempo passa. Do Senhor dos Anéis. Ou seja, nós também utilizamos essa analogia em que tu tens este anel todo poderoso, não é? Que dá-te um poder brutal sobre a sociedade. Isso. E aquilo que faz é que as pessoas acabam por dedicar o seu tempo e energia a estar mais próximo do anel, não é? Em vez de trabalharem em serem a melhor versão de si próprios, ok? O que eu acho e que os bitcoiners acham é que se nós eliminarmos esse anel, que é efetivamente um controle sobre o dinheiro, tu vais ter, as pessoas vão deixar de dedicar tanto tempo e energia a essas atividades que não são produtivas de todos, não é? Tu vês, por exemplo, a questão da política, estes debates de esquerda e direita. Já vou aqui para a questão da política. Nós depois não tivemos a oportunidade já de debater a questão da reserva de valor. Eu tirei para ali a questão das bananas, mas o Miguel depois acabou por trazer outro tema à conversa. Mas dizer só, esta questão aqui dos 2% também, o Miguel voltou a reforçar esta ideia de que Bitcoin tem inflação de 2%, não sei exatamente àquilo que ele se refere, não sei se. Eu acho que ele depois, mais tarde no podcast, falou qualquer coisa que tem a ver com os gastos enfim, que os utilizadores têm de ter para poder movimentar os fundos, e não sei se, enfim, se essa será aqui se esse será efetivamente o raciocínio dele, mas dizer só que esta ideia que é muito publicitada, particularmente pelos críticos de Bitcoin, de que precisamos que a moeda desvalorize para consumir, quer dizer, isto está completamente errado. E mais uma vez, não é porque temos uma moeda deflacionária que nós vamos ficar aqui todos parados com o cozinho no sofá sem fazer nada, porque era o que eu estava a dizer. Vamos pôr
seguindo esta ordem de raciocínio, se ninguém fizer nada e ficar tudo à espera que o Bitcoin valorize, deixa-se produzir bens e serviços, havendo menos quantidade, os preços vão subir, ok? Havendo os preços vão subindo, haverá também maior disponibilidade de capital, ok? E as taxas de juros serão naturalmente mais baixas, porque as pessoas não estão a consumir, lá está, estão a guardar o dinheiro. Como tal, a rentabilidade dos projetos irá aumentar drasticamente, ou seja, os incentivos estarão lá para depois as pessoas voltarem a trabalhar, produzirem aquilo que o mercado deseja. Por isso este raciocínio é completamente falacioso. Ligar a televisão, isto até apetece. Mas achas que não são úteis? Isso aqui é outra. Sim, esta analogia aqui do Anel do Senhor dos Anéis também acabei por não explicar bem. Mas a ideia é simples: existem duas formas de nós termos riqueza: há a forma produtiva e há a forma parasitária. E aquilo que sucede é que quanto mais for esta capacidade de eu ter o poder para poder viver de outra pessoa, que é isto, sobretudo, que enfim, o aparelho político e o efeito Cantillon, o controle sobre a moeda acabam por trazer para cima da mesa, mas eu depois estou incentivado a tirar partido desse poder e viver à custa dos outros, em vez de efetivamente produzir riqueza real e produzir bens e serviços e contribuir para a sociedade. E depois temos o problema também que o poder acaba por corromper a mente das pessoas e as pessoas acabam por ficar completamente completamente presas, digamos assim, a essa obsessão de poder e completamente inclinadas para ter mais poder e depois não produzem, lá está, dedicam o seu tempo e energia, aliás, não será trabalho, mas passam a dedicar mais tempo a quererem estar mais próximos desse poder, desse anel, para poder serem parasitas em vez de ser membros produtivos da sociedade. E a questão da classe política é muito isso, não é? Porque acaba por viver. Ou seja, o aparelho do Estado não é um aparelho produtivo, é um aparelho que recai sobre as contribuições que não são voluntárias dos seus cidadãos. Existe uma. Nós somos obrigados a contribuir independentemente da nossa vontade, não é? Também aqui a questão do contrato social também dá aqui uma potencial discussão para mangas. E podemos estar aqui a noite toda. Que é que, para concluir então, sim, anel, o que o Bitcoin representa é destruir esse anel, que é para as pessoas deixarem de ter este incentivo e esta vontade de ir atrás, estar mais próximo do anel para viver à custa dos outros. Ou seja, essa é a solução, não é estarmos aqui a ponderar a melhor forma de lidar com o poder do anel, não, é eliminá-lo para sempre. Simples como isso. Descentralizar o poder. Outra questão. Eu, para mim, acho que tem utilidade. Ou seja, a política serve para descomprimir a sociedade. Não digo que tenha um papel, mas tem um papel demasiado exagerado nos dias de hoje. É telenovela. Porque achas, por exemplo, que se, não sei, alguém de iniciativa liberal for governo, achas que a estrutura das coisas vai se alterar em alguma coisa? Eu acho que não, porque os portugueses não querem Mas fazendo esse exercício, vamos supor que a iniciativa liberal ou mesmo o PCP ou o Bloco de Esquerda, tecnicamente são, aliás, eu acho que vai não quero dizer, não quero chamá-los extremistas, eu acho que estão mais afastados do centro, não é? Exato. Ou seja, tanto a iniciativa liberal como. Whatever, eu não quero estar aqui em política, que a política é um desperdício. Eu acho que é um bom exemplo. Porque a iniciativa liberal tem uma visão económica para o país. Mas achas que o país seria diferente se eles. Eu não sei se seria, porque assim, o país vai ser o que o povo quer, certo? E o povo não está preparado para políticas liberais. Discordo completamente. Porque não é isso. Jamais, em alguma circunstância, o país é aquilo que o povo quer. E uma falácia também do sistema político. Aliás, falácia do argumento que muita gente atira, não é? Que só por termos eleições democráticas, aquilo que a maioria decidiu, enfim, é válido, é moral, é ético, isto tem muito que se diga. Que o povo quer. Mas, por exemplo, se um governo liberal económico, de economia liberal, fosse para controlar o país, se calhar aconteceria-nos o que aconteceu na Irlanda, o que acontece na Holanda, o que acontece
na Estónia, o que acontecia nesses países, que era a quantidade de produtos e serviços que faz e a evolução que tem o teu país é mais rápida. Esses países estavam num ponto mais atrás, não é? Em termos económicos. Mas isso é desculpa para nós não sermos melhores que eles? Não é? A Irlanda nem é exemplo. A Irlanda estava a ter um bocadinho mais à nossa frente. Em termos de PIB, também é preciso fazer aí que eles inflacionam muito o PIB devido às questões do investimento estrangeiro. Vai ver quanto é que ganham o irlandês. Mas deixa-me só dizer este ponto. Estavas a falar da questão, em euros. A questão da iniciativa liberal, não é? Eu efetivamente faço o argumento que acho que não há democracia enquanto não se parar do Estado e dinheiro. Explico-te muito facilmente porquê. Isso também é confuso. Se o Estado efetivamente tem controle sobre a moeda, eles podem extrair recursos da população ao ponto de ir contra a própria vontade da população. Ou seja, não existe um travão. Mas eles podem fazer de outras formas. Eles podem, por exemplo, pôr taxas. Mas é completamente diferente. Podem pôr taxas aduaneiras, podem aumentar os impostos, podem. Tanta coisa que se pode fazer. É um poder completamente diferente a tu poderes emitir dívida e chamar a ajuda do BCE para te estar basicamente a comprar e emprestar dinheiro. Ou seja, e atenção, isto é uma coisa que historicamente foi sempre debatido. Mas não te esqueças que o Estado somos nós. Neste caso, os portugueses. Certo. Eu acho que aí também. Ok, o que é que eu quis dizer aqui? Estamos a falar de iniciativa liberal. A ideia que eu procurei espelhar é que os incentivos são demasiado fortes, o poder é demasiado forte, o seu poder tem um potencial corruptivo muito forte, e mesmo que a iniciativa liberal ou enfim, outro partido mais reformista que tenha umas ideias mais fora da caixa chegue a esse poder, acabarão também por se sujeitar a esse incentivo do anel todo-poderoso, simplesmente desligarem do seu compasso moral e fazerem aquilo que é mais importante para o seu umbigo. E mais uma vez a solução é mesmo eliminar o anel. Eu estava também a fazer aqui o argumento da questão da separação de Estado e dinheiro para partirmos efetivamente um sistema onde o Estado trabalha para o povo e não ao contrário, porque como referi, se o Estado tem a capacidade de inflacionar a moeda, pode obter recursos de forma indireta, independentemente daquela que é a vontade da população. E vamos pôr uma guerra. Vamos pôr esse cenário de uma guerra em cima da mesa. O Estado está a travar uma guerra com alguém, ou está a ponderar travar uma guerra com alguém. Para travar uma guerra são necessários recursos, é necessário financiar essa mesma guerra. Como é que vocês acham que os cidadãos têm de facto a capacidade de colocar um travão efetivo numa potencial ação do governo? É através da sua capacidade de financiamento. Porque reparem, se o governo tiver financiamento ilimitado, ele pode fazer aquilo que lhe bem apetecer, independentemente da vontade dos cidadãos. Independentemente também de ter um mandato democrático, ter sido, entre aspas, eleito pela maioria do povo. Esqueçam isso. A questão fundamental aqui é, alguém tem o poder e se tem um financiamento praticamente ilimitado, claro que não é bem assim nos dias de hoje, ok? Apesar de nós termos essa... Enfim, apesar de termos moeda fiduciária, cujo valor está garantido pelos Estados, bancos centrais, também o Estado português não pode gastar aqui à maluquinha e vir aqui o BCE e comprar a dívida toda. Claro que a questão é mais complexa, mas em termos teóricos, a ideia é um bocadinho essa, que tem de haver a forma do povo, digamos, fazer check às ações do governo, é precisamente a questão da taxação ser efetivamente só poder ser direta. Ou seja, se o Estado quer aumentar a sua área de atuação, tem de aumentar os impostos diretos sobre os agentes económicos. Os agentes económicos depois têm de sentir na pele as consequências desse mesmo aumento de impostos. E a questão é, através da inflação também as sentem, mas é de forma disfarçada. E depois existe aqui uma campanha de propaganda para colocar as culpas nas empresas que são gananciosas e, enfim, nas pessoas que só querem saber dinheiro, não é? Como se, de repente, parece que as empresas durante 10 anos não eram gananciosas e agora no período do Covid resolveram todas aumentar os preços porque lhes bem apetecia, não é? Claro que isto, enfim, é mais um exercício de retórica aqui por parte dos governos. Mas isto é essencial então perceber. E tivemos vários pensadores aqui no século XVI, século XVII. Tivemos também o Senhor Juan de Palma, que era um padre, creio eu, um arcebispo, uma coisa assim do género, aqui da escola de Salamanca, século XVI, que referia mesmo se o rei cunhar não, fazer
depreciação da moeda, agora está-me a faltar o termo, mas ou seja, reduzir o teor de metal precioso aqui da moeda, fazer senhoragem, existe um argumento ético a fazer-se que, ou seja, ele defendia o regicídio do rei que fizer isto, defendia que devia-se matar qualquer rei que faça este tipo, tenha este tipo de atuações, tenha este tipo que faça este tipo de medidas. E isto porquê? Porque historicamente sempre se olhou para esta questão, esta junção do Estado e dinheiro, como sendo uma coisa muito perigosa, que era claramente o primeiro passo para termos uma tirania em mãos e termos um Estado cada vez mais controlador, onde são os cidadãos que trabalham para ele em vez do contrário. Este foi o ponto que procurei aqui fazer. Vamos acabar aqui este episódio. Já estamos aqui com 20 minutos. Voltamos aqui para uma próxima. Já sabem, se gostarem, deixem like, comentários, essas coisas todas. Subscrevam se ainda não o fizeram e vemos-nos numa próxima. Abraço.